Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas aulas de terça-feira. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos encontro marcado aqui no canal do YouTube para tratarmos de temas da prática tributária, temas da advocacia tributária. E hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário para clínicas médicas, que eu já vou adiantar, poderia ter até um nome mais abrangente, poderíamos falar de clínicas de saúde, porque não precisa ser necessariamente médico, né? Dependendo da situação, pode se aplicar para a clínica odontológica, para a clínica de fisioterapia, por exemplo. Deixa eu dar boa noite aqui, pessoal que está chegando. Chegou cedo aqui, Michele, Sebastião, Luciano, Nayara, Maralu, Vilma, Aparecida, boa noite, boa noite. Olha só, esse tema é um tema muito bacana, é um tema de grande aplicabilidade. E às vezes, né, podemos até pensar, mas é um tema que já foi decidido pelo STJ, que já tem inclusive diversas soluções de consulta da Receita Federal, que muita gente fala, né? Quem acompanha vários advogados, contadores, no Instagram, aqui no YouTube, já viu muitas vezes esse tema sendo levantado. No nosso treinamento que nós fizemos lá em fevereiro, início de fevereiro, nós falamos também sobre esse tema, mas apesar disso, né? Apesar disso, ainda tem muita clínica que não aproveitou. Muita mesmo, muita mesmo. Hoje mesmo estava falando com uma amiga minha e ela estava exatamente com um cliente que é uma clínica médica e a gente estava ali trocando uma ideia sobre quais os requisitos, quais os documentos e assim por diante. Então, é uma excelente oportunidade. Então, quem está chegando, se está chegando agora no canal aqui pela primeira vez, seja ao vivo, seja na gravação, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo. Toda terça-feira a gente tem aqui um encontro ao vivo. E aí, para você não perder nada desses conteúdos de temas da prática tributária, fica o convite para chegar aqui conosco, tá? E vocês estão aqui, deixar o seu joinha, deixar o seu like aqui, que ajuda também a divulgar cada vez mais esse conteúdo. Falar um pouquinho da prospecção, tá? Porque isso aqui é algo que vale para clínicas médicas, como a gente falou, e quando a gente está falando de médica, tá? Nós estamos falando de qualquer procedimento médico, tá? Então já fica aqui um primeiro ponto. Essa tese que a gente vai conversar aqui, para quem que ela serve? Ela não serve para consulta, tá? Então, se for simples consulta, não dá para aplicar essa tese. Mas se a gente estiver falando de procedimentos variados, serve para uma clínica de radiologia? Serve, porque ela tira lá, né? Imagens, exames de imagens em geral. Seja uma clínica específica disso, seja uma clínica que tem outros serviços, inclusive consultas, mas tem também raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética, mamografia, vários outros procedimentos como Papa Nicolau, né? São de coleta, por exemplo, procedimentos oncológicos para fazer exames. E na fisioterapia também nós temos determinados procedimentos também que acabam sendo realizados. A própria legislação fala em fisioterapia. Clínicas odontológicas, claro que tem a consulta, mas tem o procedimento odontológico de raio-x, de cirurgia, por exemplo, né? Então, sempre, só para ter uma primeira noção quanto a isso aqui vai servir para procedimentos de saúde, tá? De saúde humana,
Não vale para veterinário também, né? Sei que nós amamos os bichinhos, eu tenho 2 gatinhos, uma está aqui dormindo do meu lado, quietinha, inclusive, mas não vale para procedimento veterinário, tá? Tem que ser procedimento humano, tá bom? Então já fica aí esse ponto. Então, a sua prospecção pode ser desde aquela mais simples, que é quando você vai ao seu dentista, quando você vai ao seu médico, já falar sobre isso, né? Já falar sobre esse recolhimento de tributo, né? Sempre mencionar, claro, que você é um advogado, que você é uma advogada tributarista, ou serve para contador essa tese também? Serve para contador. Então, fala que você é tributarista, né? E que tem muitas clínicas que acabam pagando tributo mais que o devido, né? E que são a quantidade é imensa de clínicas que paga mais que o devido. Então você tem duas situações. Às vezes a clínica ela já se enquadra nos requisitos que a gente vai conversar aqui. E aí o serviço que você vai desenvolver é de recuperação de créditos. Então, um primeiro contato é, olha, muita clínica paga mais que o devido. E aí, a gente, olhando os documentos dessa clínica, nós conseguimos identificar se ela tem que fazer algum ajuste para passar a recolher menos, que é o planejamento tributário, ou se ela já preenche todos os requisitos. Então, na verdade, ela tem o quê? Um direito à recuperação de créditos tributários. Então, você pode ir desse jeito, vamos dizer, mais talvez caseiro, né? Que é quando você já vai ao seu médico, já vai ao seu dentista puxando o assunto, mas pode ser feito de um jeito direcionado, né? Fazer um levantamento no seu bairro, fazer um levantamento na sua cidade de quais são as clínicas que existem, né? Inclusive, você pode já fazer uma pesquisa, se você quiser, você vai uma a uma, você pode fazer uma pesquisa lá no site da Receita Federal, lá no site do Simples Nacional, porque se ela é do Simples Nacional, essa tese não serve para ela para recuperar. Serve, de repente, para você fazer um planejamento tributário. Agora, se ela não é do Simples Nacional, a chance dela ser do presumido, que é o que precisa aqui, nossa, 99%. Difícil ter uma clínica no lucro real, propriamente dito, tá? E se você está chegando agora, está ficando assim, muito assunto para. O que é isso? Lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. Calma, que eu vou explicar com detalhes, que eu vou explicar com calma essa situação para vocês, tá? Ou pode, como está fazendo a Vilma aqui, muito sabiamente, né? Que é fazer o quê? Um evento. Não precisa ser um evento que você gaste muito dinheiro, não. Pode ser um café da manhã em algum lugar, né? E convidar essas clínicas para participarem. Ah, não tem um lugar para fazer. Vai em alguma no próprio sindicato, de repente, em associações, né? Então, e buscar esses caminhos, você tem vários caminhos, desde o mais simplificado, que é no boca a boca, quando você mesmo vai ao médico, até esse, né, mais profissionalizado, né, mais empresarial, que é o que a Vilma está aqui falando conosco, né? Clínica de fisioterapia entra sim, Edileuza. Então, vamos primeiro aqui. Clínica de psicologia e psicanálise entraria? Olha, de um modo geral, Mara Lúcia, não, tá? Só que eu não posso dizer 100% de certeza. Por quê? Porque a gente tem que ver que tipo de serviço eles desenvolvem. Por exemplo, clínica de psicologia, uma que atende meu filho, né? Lá é só psicólogo fazendo consulta. Então, essa terapia que é uma consulta, né? A psicanálise, uma terapia que é uma consulta, não vai entrar, tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, num primeiro momento, até para a gente falar assim, será que nessa clínica serve? Será que não serve? O que ela faz? Né? Então, às vezes, é uma clínica de psicoterapia, de psicanálise, que tem algum procedimento que eu não conheço.
né? Então, é o tipo de clínica que a gente teria que entrar mais a fundo para ver o que ela faz ali, tá? Então, numa primeira vista, eu diria que não, mas não dá para generalizar, porque a gente não sabe o que outras coisas ela desenvolve ali dentro, tá bom? Mas então, vamos pensar aqui, vamos entender. Eu sei que muita gente que já está aqui e que já estão, inclusive, fazendo as suas perguntas, já me ouviram falar sobre isso, né? Mas eu quero explicar aqui como eu sempre procuro fazer desde o início. A Jane, por exemplo, está falando. Cheguei agora. Qual a tese que a professora está falando? Nós estamos falando de tese de um planejamento tributário e também uma recuperação tributária para clínicas médicas e focado no quê? Tá? Tem outros serviços que servem para clínicas médicas? Tem outros serviços que servem para as clínicas médicas, né? Mas hoje aqui, o que eu vou focar com vocês é o da equiparação hospitalar, tá? Então, se a gente for dar um nome aqui para essa tese, é a tese da equiparação hospitalar para clínicas médicas, tá? Por quê? Porque a lei, né? E anota aí o número da lei. A lei que trata do imposto de renda, nesse caso, vou até por aqui, 9.249 de 95. Tá? Essa legislação, quando ela vai falar o quê? Do imposto sobre a renda, tá? E vai falar também da contribuição social sobre o lucro, tá? Alex, eu vou responder as perguntas sim. Então, se você já quiser deixar sua pergunta aqui por escrito, já pode deixar, mas eu respondo, vou responder depois, tá bom? Pode deixar quem quiser as suas perguntas aqui, tá? Então, essa lei aqui, que eu até coloquei aqui no nosso chat, tá? 9.249 de 95, ela vai trazer a forma de tributação pelo lucro presumido e quais são os percentuais, tá? Então, quais são os 3 regimes de tributação? Eu gosto sempre, em várias aulas, de repetir esses regimes de tributação. Porque quando, isso aqui é um ponto importante, tá, gente? Porque quando vocês me perguntam assim, professora, que tese eu apresento para um posto de combustível? Eu não tenho como dizer qual ou quais teses você apresenta sem saber o regime de tributação. Por quê? Porque se ele é do Simples Nacional, o que acontece no Simples Nacional? Ele recolhe vários tributos, o imposto sobre a renda, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal e o ICMS, ele recolhe tudo de um modo unificado, tá? Então, no Simples Nacional, a empresa não vai, quando ela vende a mercadoria, calcular assim, quanto que é o ICMS no valor da venda, né? Quanto que é a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos? Não. Via de regra, tá? Ela recolhe sobre a receita bruta. Então, o posto de combustível faturou receita bruta no mês 100 mil reais, vai ver lá na tabelinha do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, vai ver lá na tabelinha do Simples Nacional qual é o percentual e ela vai recolher aquele percentual da receita bruta, já abrangendo todos esses tributos. Tá? Então, é por isso que, para o Simples Nacional, a gente tem teses específicas. Como, por exemplo, se a gente está falando de um posto de combustível, a recuperação de PIS e COFINS monofásico, de ICMS substituição tributária, tá? Agora, quando, então, isso aqui não serve, tá, como recuperação de créditos para uma clínica que está no Simples Nacional. Então, se a clínica estiver no Simples Nacional, já dispenso? Não necessariamente. Por quê? Porque é aí que entra planejamento tributário. Se ela está no Simples Nacional, ela está recolhendo um tributo lá. Por exemplo, você vai pegar
e vai verificar quanto que ela está recolhendo de tributo. Quanto que ela recolheu? No mês passado ela faturou 100 mil reais e recolheu, sei lá, 10 mil reais de tributo, né? 10%. Então, ela está recolhendo 10 mil reais de imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, contribuição previdenciária e ISS, né? Que é prestação de serviços, é ISS, deu 10%. Se ela for para o lucro presumido, né, nessa sistemática que a gente vai falar aqui, que é a equiparação hospitalar, vamos apresentar o quê? Será que ela vai pagar mais ou menos? Não dá para generalizar. Por quê? Porque se ela tem muitos funcionários, né, ela sair do Simples Nacional vai aumentar a carga tributária dela. Se ela tem poucos funcionários, ela já está numa faixa mais alta do Simples Nacional, pode ser que valha a pena, tá? Então, primeiro ponto, se a clínica médica é do Simples Nacional, não dá para fazer a recuperação do crédito dos últimos 5 anos. A não ser que em algum período desses 5 anos passado ela não estava no Simples. Vamos dizer que a Márcia aqui, por exemplo, entrou em contato com uma clínica que hoje está no Simples Nacional. Mas nos últimos, né? Hoje está no Simples Nacional, ano passado estava no Simples Nacional, mas antes disso, ela não estava no Simples Nacional. Dá para recuperar? Se ela estava no presumido, dá. Tá? Então, o primeiro critério, tá? O primeiro critério aqui é que seja uma clínica tributada no regime do lucro presumido, tá? Não é o lucro real. O que é o lucro real? Lucro real, vamos dizer que seja uma clínica de raio-x, né? E aí, essa clínica, o que ela faturou no mês? Faturou 100 mil reais, recebeu 100 mil reais no mês. Mas ela teve despesas. Como que é o lucro real? O lucro dela, que ela vai pagar imposto sobre a renda, que ela vai pagar contribuição social sobre o lucro, é o lucro verdadeiro, por isso o nome lucro real, né? Então, ela recebeu 100 mil reais no mês, mas ela calculou lá, olha, eu tive despesa com aluguel, eu tive despesa com funcionário, eu tive despesa com energia elétrica, com água, com manutenção dos equipamentos, etc. Falou, bom, dos 100 mil reais que eu recebi, 70 mil foram gastos, sobraram só 30 para mim. E aí, no lucro real, ela vai ser tributada com base nesse lucro efetivo, tá? Só que a maioria das clínicas médicas não está no lucro real, tá? A grande maioria não está no lucro real. Por quê? Porque normalmente prestadores de serviço, como é o caso das clínicas médicas, a margem de lucro deles é maior, tá? Os insumos, ou seja, despesa com funcionário, com aluguel, com equipamento, acaba não sendo tão volumosa que vale a pena ir para o lucro real. Normalmente, quem vai para o lucro real tem uma margem de lucro bem pequenininha, né? É quem compra e vende produto com uma margem pequenininha, é que tem muitas despesas como indústrias para industrializar e vende com uma margem pequenininha, tá? Se não, a maior parte deles não tem, então, das clínicas, essa margem. Então, eles acabam escolhendo ou o Simples Nacional, né? Se ela fatura menos de 4 milhões e 800, ou o lucro presumido, tá? E só que o fato dela faturar menos de 4 milhões e 800 por ano não quer dizer que o Simples Nacional necessariamente é mais vantajoso, tá? Então, teria que fazer aí um comparativo para ver os dois. Agora, se a clínica está no presumido, como que é a tributação desse presumido, tá? Eu vou explicar aqui, para quem está chegando agora, eu estou explicando aqui a sistemática, quais são os requisitos, e aí eu vou depois olhar, inclusive, as perguntas de vocês, que eu sei que vocês estão fazendo aqui perguntas
né, de dentista, recuperação em crédito ou em dinheiro, tá? E já adiantando, Márcia, pode se dar dos dois modos, tá? Pode se dar em crédito ou pode se dar em dinheiro, mas eu vou já entrar nesse detalhe, tá bom? Então, o primeiro requisito é que esteja no lucro presumido. Por quê? Porque no lucro presumido, como o próprio nome diz, eu não vou pegar a minha receita do mês, né, o valor que eu recebi naquele mês, e identificar o lucro verdadeiro. Eu não vou, eu tive ali, prestei serviços no mês, sou um dentista, né, como o Antônio aqui está perguntando, sou uma clínica odontológica, no mês eu prestei serviços no valor de 100 mil reais. No lucro real, eu desconto todas as minhas despesas para identificar qual que é o meu lucro verdadeiro e aí aplicar as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro em cima desse lucro verdadeiro. Só que no lucro presumido, ele é uma opção do cliente, né? Ele é uma opção do contribuinte. Início do ano, o contribuinte opta todo início do ano qual é o regime de tributação que ele vai aderir naquele ano. E aí, no lucro presumido, tem a legislação simplesmente estabelece um percentual de presunção. E o que ela diz? Tá? Essa lei que eu coloquei aqui, a 9.249 de 95, lá no artigo 15 dela, ela vai me trazer lá os percentuais. E aí, o percentual que interessa aqui para a gente: prestação de serviços em geral. Se for um prestador de serviços em geral, o percentual de presunção é 32. Então, o que significa isso? Vamos pensar aqui o Antônio, tá? Que está aqui com uma clínica odontológica no lucro presumido. Normalmente, essa clínica odontológica, que ela não conheceu ainda essa tese, e é uma grande quantidade, tá? O que ela está fazendo? Ela está fazendo assim: tive receita bruta, faturei neste mês 100 mil reais. Qual é o meu lucro? 32%. Ou seja, 32 mil reais. Então, essa clínica odontológica que não conhece essa tese, que não utiliza essa tese, no lucro presumido, ela está fazendo. Como que ela recolhe? Ela recolhe o imposto de renda e ela vai recolher a contribuição sobre o lucro, a CSLL, sobre 32% da sua receita. Ou seja, numa receita de 100 mil reais, ela vai recolher o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro sobre 32 mil reais, tá? Agora, o que essa mesma legislação fala? Ela fala que os serviços equiparados a hospitalares, tá? Então, são aí os serviços hospitalares ou equiparados a hospitalares, tem um outro percentual. Aplica o mesmo percentual de um hospital. Então, em vez de ser o imposto de renda incidindo sobre 32% da receita, esse imposto de renda vai incidir sobre 8% da receita. Tá? Então, pensa aqui, a empresa, em vez de recolher a alíquota dela de imposto sobre a renda, né, que é de 15% mais um adicional de 10%, sobre 32% da receita, 32 mil no nosso caso, ela vai recolher sobre 8% da receita, ou seja, sobre 8 mil reais. Isso num faturamento mensal de 100 mil, tá? Se a gente pensar no faturamento mensal de 1 milhão, né? Se aumenta também, em vez de ela recolher o imposto de renda sobre aí 320 mil,
ela vai recolher esse imposto de renda sobre 80 mil. E a contribuição social sobre o lucro, tá? Que em vez de ser sobre 32%, é sobre 12%. Então, fazendo grosso modo, só para vocês entenderem, e é isso que vocês precisam passar para o cliente, tá? Por quê? Isso que eu acabei de mencionar para vocês, essa legislação, por exemplo, isso aqui é altamente técnico, né? Quando você for falar para o cliente, na verdade, o que vai importar mostrar para ele é que esta equiparação hospitalar leva a uma redução de tributo, de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro de quase 70%, tá? Então, quais são os requisitos para isso? Então, primeiro ponto, a gente já sabe que isso leva a uma redução de tributo de quase 70%. E se ela já cumprir os requisitos, há uma possibilidade de recuperar o que foi pago a mais nos últimos 5 anos, tá? Quais são os requisitos? Primeiro requisito, ela tem que estar no lucro presumido. Isso aí é irremediável, isso aí é inegociável. Ela só vai fazer jus a esse benefício ou a esse planejamento, a essa recuperação de créditos, se estiver no lucro presumido, tá? Segundo ponto, ela tem que ser uma sociedade empresária. O que significa uma sociedade empresária? Significa registrada na junta comercial, tá? Normalmente o formato dela é de uma sociedade limitada, tá? Então tem que estar no lucro presumido e tem que estar o quê? Que mais? É registrado na junta comercial. E o terceiro requisito é que ela tem que ter um alvará, né, uma licença de funcionamento da vigilância sanitária. Esse é o terceiro requisito, tá? Então, requisito 1, lucro presumido. Requisito 2, sociedade empresária, registrada na junta comercial. Requisito 3, ter um alvará ou uma licença de funcionamento da vigilância sanitária. E o requisito 4 é que ela tem que desempenhar um procedimento. Consulta apenas não basta, tá? Então, vamos pensar aqui, uma clínica médica, tá? É uma clínica médica, vamos dizer que seja uma clínica ou é uma clínica ginecológica. Na clínica ginecológica tem consulta. Consulta não vai entrar nisso aqui. Então, na hora de emitir a nota fiscal, essa clínica vai ter que discriminar na nota fiscal. Valor da consulta, R$ 500. Valor do procedimento lá, sei lá, Papa Nicolau, R$ 1.000. Então, é preciso discriminar o que é a consulta e qual é o procedimento, tá? Então, esses requisitos são importantes. Fabiana, onde é que eu vejo, né? Onde tem esses requisitos todos, esses procedimentos, uma lista de procedimentos? É na resolução da Anvisa, tá? Uma resolução da Anvisa, vou até escrever aqui, ó, Anvisa, RDC 50, tá? Então, essa resolução RDC 50 da Anvisa, lá no item 4 dela, tem uma lista de procedimentos, tá? Então, mais genericamente falando, a gente já pode pensar em procedimentos, né? Que é até um outro, né? O tema, eu vou até escrever aqui, ó. O tema 217 do STJ, ele falou que não serve para consultas, para os procedimentos, sim, tá? Então, a gente já está indo aí para alguns requisitos em relação a isso.
Para, inclusive, esclarecer outros, eu vou responder aqui as dúvidas de vocês, tá? Como eu falei aqui a questão da nota fiscal, já vou aproveitar até aqui o gancho da pergunta da Vilma. Não precisa abrir uma empresa para consulta e outros para os procedimentos? Somente informar na nota fiscal? Devo segregar na contabilidade? Excelente pergunta, Vilma. Não precisa abrir outra empresa. Então, se é uma clínica médica ou uma clínica odontológica, que a gente vai chegar lá na pergunta do Antônio, tá? Eu tenho uma clínica e nessa clínica, né, ela faz o quê? Ela faz várias coisas. Ela faz procedimentos de saúde, ela faz consulta e faz procedimentos de saúde, tá? Então, não precisa abrir duas clínicas, uma para consulta e outra para procedimento. Normalmente o que a gente faz, Vilma, é colocar o quê? Os quinais, né? Uma mesma empresa tem vários quinais, tá? Várias atividades que ela desenvolve. Então, você pode colocar, desmembrar nos quinais da própria, de uma única clínica, várias atividades que ela desenvolve ali, tá? Não precisa segregar em duas a empresa. E nem precisa emitir necessariamente nota fiscal diferente. Você até pode falar assim, não, eu vou emitir uma nota fiscal para consulta, R$ 500, e outra nota fiscal para o procedimento. Beleza. Mas também não precisa ser nota fiscal diferente. Por quê? Porque a nota fiscal que essa empresa emite é uma nota fiscal de serviços, que ela vai pagar o mesmo percentual de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, em relação a eles. Então, basta ela segregar na nota fiscal e na contabilidade, né? Então, a contabilidade vai ser o reflexo da nota fiscal. Então, da nota fiscal, ela vai indicar consulta, R$ 500. Procedimento de extração de dente, vamos dizer que era do dentista, R$ 1.000, tá? Total, R$ 1.500. E aí, lá na contabilidade, ele também vai segregar isso, tá? Como tipos de serviços diferentes. Então, ele vai colocar as consultas, o contador, lá em serviços em geral. E vai recolher 32%, né? Em cima disso daí, né? E o que não é consulta, que é o procedimento, ele indica como serviço equiparado a hospitalar, tá? Mas deixa eu voltar aqui para o início das perguntas até, porque aí a gente vai vendo aqui, olha só. Qual a próxima pergunta? Aqui, né? O Caruso. Podemos estender esse planejamento para os consultórios médicos compostos por 2 médicos, por exemplo, tá? Pode, tá, Caruso? Pode, mas, por exemplo, desde que eles exerçam essa atividade equiparada à hospitalar. Então, vamos dizer que seja uma clínica, pegar o exemplo aqui do Caruso, de cirurgia plástica. É uma clínica de cirurgia plástica que tem 2 cirurgiões plásticos lá. E eles têm essa clínica registrada na junta comercial, ou seja, é uma sociedade empresária, tá? E aí eles fazem o quê? Eles atendem consulta, e aí no que eles atendem consulta, essa consulta não entra, mas eles também fazem os procedimentos cirúrgicos. Alguns procedimentos cirúrgicos, eles realizam dentro da própria clínica, muitas vezes. Por exemplo, eu vou lá tirar uma pinta. Estou com uma pinta aqui, eu vou lá no cirurgião plástico para tirar essa pinta, que inclusive pode se tornar algo, Deus me livre e guarde, maligno, né? Então, esse procedimento cirúrgico dele retirar coisas que ele faz lá dentro do próprio consultório é um procedimento equiparado a hospitalar. O que mais que ele faz? Mas tem procedimento que ele faz que não é isso, que é um outro ponto importante, que não é dentro da clínica. Ele vai fazer uma cirurgia grande e aí ele vai ter que usar o quê? O hospital. Então, ele vai prestar o serviço dele
não dentro da clínica médica, mas em um outro ambiente, né? Até mesmo por questões que a própria regulamentação médica exige isso. Então, ele vai fazer a cirurgia lá no hospital. Pronto. Mas é um procedimento cirúrgico que está abrangido, tá? Então, o fato dele ser composto somente por 2 médicos não altera isso, tá? Desde que seja o quê? Essa clínica médica, né? Que tá no lucro presumido, tá registrado na junta comercial. Às vezes acontece até, olha só, Caruso, desses médicos, eles não prestarem serviços na própria clínica deles, né? Às vezes ele vai fazer o quê? Só procedimento cirúrgico. E aí ele vai fazer procedimento cirúrgico no hospital. O STJ, no tema 217, disse que não afeta. Por quê? Porque a Receita Federal, até um tempo atrás, falava o seguinte: não, para a sua clínica ser equiparada a hospital e você fazer jus a esse benefício, o serviço tem que ser prestado dentro da sua clínica. Se for prestado fora da sua clínica, aí não vale, tá? E aí o STJ, nesse tema 217, falou nada disso. O benefício, essa equiparação, é uma equiparação do serviço. Então, não interessa se ele está prestando serviço dentro da própria clínica dele, ou seja, dentro do próprio estabelecimento dele, ou em estabelecimento de terceiro, tá? E isso teve, inclusive, um efeito importante. Por quê? Porque aí, diante desse cenário, a própria Receita Federal mudou o seu posicionamento. E a gente tem aqui uma solução de consulta, tá? Solução de consulta COSIT, número 247 da Receita Federal, inclusive, que reconhece isso, sabe até mesmo para quê? Home care. Até pouco tempo atrás, né? Porque eu acho que essa resolução de consulta é do ano passado, de 2023. A Receita Federal não reconhecia. Então, o que é o home care? Home care é você tem uma pessoa doente, só que em vez de ficar no hospital, né, que fica lá longe da família de tudo, ela é tratada em casa. E aí contrata-se um home care. Então coloca lá o balão de oxigênio, coloca equipamento em casa, fica uma enfermeira lá junto em casa e etc, cuidando desse paciente. Essas empresas de home care não prestam serviço dentro do estabelecimento dela. Então, a atividade dela é o quê? É levar um cuidado hospitalar para dentro da casa do paciente, tá? E esses home care fazem jus? Fazem jus. Tem direito? Tem direito. A própria Receita Federal já reconhece isso, tá? Então, fica aí mais um ponto interessante para vocês, tá? A Márcia, a atividade hospitalar deve constar do contrato social como descrição da classificação do serviço, tá? Boa sua pergunta, Márcia, tá? É, é importante constar, tá? Mas só que no contrato social você não vai colocar atividade hospitalar, tá? Então, se é uma clínica, e normalmente essa clínica, se o contrato dela foi bem feito, ela já tem isso, tá? Mas se não tem, ajusta o contrato social dela. Eu recomendo ajustar, tá? O que vale na prática é o que ela executa, tá? Não adianta estar no contrato social e ela não executar. Mas, para a gente deixar tudo amarradinho, tudo perfeitinho, o mais seguro possível, o recomendável é que no contrato social, por exemplo, vamos dizer que é uma clínica, como eu disse, uma clínica médica. Ela vai colocar lá, clínica médica,
né? Quem são os sócios, a divisão dos sócios, quais são o objeto dessa clínica médica, realização de consulta, de procedimentos A, B, C, D, dentre outros. Não precisa ser uma lista taxativa. Até mesmo por quê? Porque todo dia a gente tem inovação. Então, às vezes, você tem uma clínica, por exemplo, uma clínica oncológica. Hoje eles fazem um tipo de tratamento, amanhã tem uma novidade, eles vão passar a fazer um outro tipo de tratamento. Então, o que é importante é que no contrato social evidencie que ela, além de consulta, realiza procedimentos clínicos. E aí você pode trazer uma lista exemplificativa, tais como esses, dentre outros relacionados à atividade, tá? Então, isso constando lá no contrato social, tá joia? A Márcia está perguntando: a recuperação é em crédito ou em dinheiro? As duas formas são possíveis, tá, Márcia? E aí, a gente analisa isso com o cliente, qual que acaba sendo mais vantajoso, tá? Por quê? Vamos dizer que nós estamos diante de um home care. Vou dar um exemplo, tá? Então, a Márcia entrou em contato com o home care e viu que essa empresa de home care, ela já era, tá, uma sociedade empresária, que ela já era do lucro presumido, que ela já tem a autorização dela de funcionamento lá pela Anvisa, tá? Ou seja, ela cumpre todos os requisitos. E ela emite, né? Tem o contrato social bonitinho, emite as notas fiscais discriminando os serviços. E aí a gente tem uma situação que a Receita Federal já reconhece o direito, tá? Então, uma empresa de home care, a gente tem, como eu disse, a solução de consulta COSIT 247, e que a Receita Federal já reconheceu esse direito. Então, você pode fazer o quê? Uma recuperação pela via administrativa, tá? E que essa é uma outra pergunta. A recuperação, ela é administrativa ou ela é judicial? A gente costuma analisar caso a caso. Por quê? Porque se é uma situação em que, como é essa do home care, em que a própria Receita Federal já examinou essa situação e a própria Receita Federal já diz que pode, e a minha empresa, o meu cliente, preenche todos os requisitos, não tem necessidade de eu entrar com uma ação judicial. Eu posso fazer isso administrativamente. E aí, administrativamente, eu posso pedir o ressarcimento em dinheiro, só que nesse caso, o ressarcimento em dinheiro costuma demorar, tá? Se você fizer um pedido administrativo desse ressarcimento em dinheiro, é diferente do PIS e COFINS monofásico, do Simples Nacional, que é rapidinho. Não, tá? Aqui é algo que costuma demorar. Então, acaba sendo vantajoso normalmente para o cliente pedir essa recuperação em crédito, tá? Então, o que ele faz? Como que é uma recuperação administrativa? Retifica-se a escrita fiscal, tá? Retifica-se a escrituração contábil fiscal de cada um dos anos, tá? Faz-se uma correção daquelas declarações. Ao fazer a correção daquelas declarações, o crédito, tá? Que normalmente é o contador que vai fazer. Você vai falar assim: posso fazer eu mesmo? Pode, mas normalmente quando a gente faz uma recuperação administrativa, o que nós fazemos? O que eu faço? Você pode fazer parceria com o contador, você pode contratar um contador para fazer isso, pode ser o próprio contador da empresa também, né? Mas eu vendo um serviço de um planejamento tributário com essa recuperação, em que eu vou orientar passo a passo, vou fazer um parecer
e vou orientar passo a passo essa recuperação. Ou você mesma pode fazer, pode também, tá? Mas é trabalhoso. Então, tem que ver o que acaba sendo mais vantajoso para você também. Porque precisa corrigir os documentos fiscais para alterar, né? Ele estava indicado antes, declarado, como serviços em geral, né? Na ECF, a escrituração contábil. E vai precisar o quê? Corrigir isso dos últimos 5 anos para indicar que, na verdade, era ele todo ou uma parte dele serviço equiparado ao hospitalar. Então, ele repagou, vamos dizer, no ano de 2023, 500 mil reais em imposto de renda e contribuição social. Mas era para ele ter pago só 150 mil reais. Então, ele ficou o quê? Com um crédito, né? De 350 mil reais. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um pedido de restituição para receber em dinheiro, né? E aí vai demorar, às vezes vai passar mais de anos sem ele sequer ter uma manifestação da Receita Federal. E ele pode usar em crédito. A maior parte das vezes, a restituição em crédito é mais vantajosa por ela ser rápida. Afinal de contas, a clínica, se ela está em funcionamento, se é uma clínica que já fechou, né, ou que está devagar, quase parando, aí a recuperação em dinheiro, por mais demorada que esteja, às vezes vale a pena. Mas se é uma clínica que está em funcionamento, essa recuperação em crédito é muito vantajosa. Por quê? Porque significa que nos meses seguintes ele não vai pagar, ele pode compensar com imposto de renda, que vai ser devido, contribuição social sobre o lucro, que vai ser devido, ele pode compensar com PIS, ele pode compensar com COFINS e ele pode compensar até com contribuição previdenciária, tá? Ou seja, a clínica fica meses, dependendo da quantidade, sem pagar tributo. Então, essa é uma recuperação em crédito e ela é vantajosa, tá? Faz-se administrativamente ali pelo Perdecomp, tá bom? Agora, tem situações em que é mais conservador judicializar, tá? O cliente tem medo, né? Se eu fizer isso aqui administrativamente, bom, tem certas situações que a gente realmente não tem uma certeza se o fisco vai concordar ou não. Ou às vezes até o contrário, você sabe que o fisco não concorda com aquilo ali. Então, vamos judicializar isso aqui, né? E aí, quando você judicializa, eu gosto, tá? Eu sempre dou preferência por impetrar mandado de segurança. Por quê? Porque no mandado de segurança, se por acaso o seu cliente não ganhar, ele não é condenado em honorários advocatícios de sucumbência. Então, quando a gente tem uma incerteza, o mandado de segurança é o ideal. E aí, no mandado de segurança, o tipo de pedido, inclusive mais apropriado, a gente faz um pedido amplo, né? Peço para reaver esses valores indevidamente recolhidos, tá? Em pecúnia ou em compensação. Só que se o valor for acima de 60 salários mínimos, quando a gente judicializa, o que acontece? Entra na fila do precatório. Então, também por mandado de segurança, né, é mais vantajoso a gente fazer essa recuperação em crédito, tá joia? Então, resumo aqui para a Márcia e para todo mundo que tem uma dúvida parecida com essa. A recuperação pode ser em dinheiro ou em crédito. Só que, normalmente, a recuperação em dinheiro demora. Né? Se é um pedido administrativo, demora para o fisco responder. Às vezes passa um ano e o fisco não te responde. Aí você tem que impetrar um mandado de segurança para o juiz dizer que passaram-se 360 dias
e que, portanto, ele tem que responder a seu pedido, tá? Então, acaba sendo demorado. Então, a gente já faz o quê? Se é certeza, né, como essa situação do home care, né, como situação de outros procedimentos, não é só home care, não, tá? Se você tem uma empresa de raio-x, se você tem uma clínica, como eu me disse, ginecológica, que já discrimina tudo bonitinho na nota fiscal, né, o que é procedimento e o que é... Você pode fazer essa recuperação administrativa, tá? Só que aí você tem que retificar esses documentos fiscais para fazer o seu pedido de compensação, que acaba sendo o mais rápido. Porque o pedido de compensação, aproveitando aqui para esclarecer quem está chegando aqui, não é uma coisa que eu tenho que esperar o fisco se manifestar. Por isso que ele é rápido. Quando eu apresento o PERDECOMP, que é com o pedido de compensação, eu não fico falando assim, fisco, eu quero aproveitar esse crédito para pagar essa dívida aqui, para pagar esse débito. Não, você não precisa esperar ele aceitar. Você, na PERDECOMP, você declara que tem um débito, declara que tem um crédito e já não recolhe, tá? E aguarda o fisco, se ele discordar por algum motivo, aí você vai fazer uma manifestação de inconformidade, etc., que é um processo administrativo, tá? Mas o cliente já para, né? A partir do momento que se apresenta a PERDECOMP, ele já não está recolhendo tributo, ou seja, ele já está usufruindo do benefício econômico que é aproveitar esse crédito, tá? Então, quando a gente fala em compensação, a compensação, quando o contribuinte faz essa compensação, ela é rápida, tá? Ela é automática. O fisco pode fiscalizar, mas eu já paro de recolher o tributo ali. Por isso que, se eu tenho certeza, né, preencheu todos esses requisitos, é uma clínica médica, está na junta comercial, tem alvará de funcionamento, e eu tenho as notas fiscais segregadas, você já pode fazer essa recuperação administrativa. E aí a minha recomendação é fazer uma recuperação por compensação, em crédito. Se você não tem certeza, né, tem aí discussões envolvidas, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essas discussões, aí é recomendável entrar com uma ação judicial. Normalmente é um mandado de segurança, salvo se exigir dilação probatória, tá? O que é uma... Como assim, Fabiana? Vamos dizer que um cliente, já aconteceu isso, tá? Cliente, que ele emitiu nota fiscal sem discriminar. Ele faz um monte de procedimento hospitalar, cirúrgico, etc., preenche todos os outros requisitos, mas a nota fiscal dele, ele emite uma nota fiscal geral, só com o valor. Veja só, quando você olha isso de imediato, você fala, bom, então não dá, porque não está discriminado. Bom, depende. Dependendo da clínica, se ela for organizada internamente, ela tem o controle de onde é aquele pagamento, tá? Então, vamos dizer que houve uma emissão de uma nota fiscal ali do Vanderlei. E aí é de um médico, né? Um otorrino. O otorrino tem consulta também. Mas o Vanderlei fez um procedimento cirúrgico lá com o otorrino. Então, o otorrino vai ter um prontuário médico do Vanderlei, né? Então, o que acontece? Você consegue mostrar que, apesar da nota fiscal não estar indicando que é uma cirurgia, eu tenho aqui o prontuário dele que fez uma cirurgia e fazer essa demonstração e fazer essa vinculação, tá? Então, muitas vezes, né, casos como esse, você vai precisar produzir provas nos autos, às vezes até fazer uma perícia, né, nesses prontuários e tudo mais. Aí não cabe mandado de segurança, né? O mandado de segurança cabe quando você tem os documentos certinho. Agora, se eu tenho que sair provando outras coisas no corpo dos autos, aí precisa ser o quê? Uma ação declaratória, tá?
Então, uma ação declaratória acumulada com repetição de indébito. E essa repetição de indébito pode ser para reaver esses valores por compensação ou por restituição, né? Você pode fazer um pedido geral quando você faz o pedido. O pedido geral, assim, na verdade, não é, quero restituir. Não. Você indica, seja em pecúnia, em espécie, seja por compensação. Porque aí, se o juiz te der, na hora de você recuperar esses valores, você vê qual que é mais vantajoso para o cliente, tá? Inclusive, a súmula 461 do STJ, anota aí, súmula 461 do STJ, fala isso, tá? Que quando o juiz dá o direito ali, né, de você reaver os valores, você pode optar se quer por precatório, né? Se for judicial, é no precatório, né, gente? Mais que 60 salários mínimos. Ou se vai ser por compensação, tá? Então, seriam mais ou menos esses os critérios, tá joia? O Antônio está perguntando aqui, e as clínicas odontológicas? Tem direito, tá? Tem direito. Mas clínica odontológica, a gente tem também uma solução de consulta da Receita Federal, solução, deixa eu ver aqui, número 3 de 2019. Ela é meio antiguinha, tá? Mas tem uma solução de consulta da Receita Federal também abrangendo clínica odontológica. Só que aí na clínica odontológica tem que ver qual é o perfil da clínica, tá? Por quê? Porque a gente tem essa solução de consulta, então, se a clínica é uma clínica que faz os procedimentos, né? Inclusive, eu tenho uma aluna lá no Você Tributarista, que é a Magna, né? A Magna atua para clínicas odontológicas, ela atende uma franquia gigantesca de clínicas odontológicas, certo? E aí, a clínica odontológica tem a consulta? Tem a consulta, mas tem um monte de outro procedimento, né? Faz raio-x, faz implante, faz procedimento cirúrgico, um procedimento de canal é procedimento, né? Então, são procedimentos também, tá? E aí, faço administrativo ou faço judicial? Se tiver tudo bonitinho na clínica, segregado direitinho, dá para fazer administrativo. Por quê? Porque a gente tem uma solução de consulta COSIT número 3 de 2019, tá? Agora, se não tá tudo bonitinho, que é o caso, inclusive, da Magna, né? As clínicas que ela atende, ela tá tendo que fazer prova, tá? Inclusive com perícia, de que são clínicas que realizam cirurgias, que realizam outras coisas lá, tá? Aí, nesse caso, vai precisar ser judicial, tá bom? Ah, sapequices da Duda? Eu gosto quando eu vejo os nomes aqui de vocês, tem gente que coloca o nome próprio, tem outro que coloca outras coisas, né? O seu tá bonitinho, sapequice, gostei. Quando é que uma empresa do lucro do simples deve passar para o presumido? Vou aproveitar o gancho da sua pergunta, que é ótimo, tá? Olha só, o gancho da sua pergunta é o seguinte: primeira coisa, para saber se vale a pena ela ir do simples para o presumido, a gente tem que pegar a situação da empresa, tá? Quanto é que ela, por exemplo, fatura por mês, ver em qual faixa do simples ela tá e quanto que ela está recolhendo de tributo. E aí, fazer uma simulação, que é esse faz de conta, tá bom. E se ela for para o presumido, quanto é que ela vai recolher? Que entram vários fatores aí. Entra o valor da receita dela, mas entra também a folha de salários que ela tem, tá? Então, não dá para generalizar. Vai ter que pegar empresa por empresa e fazer o comparativo. Quanto ela recolhe hoje no Simples, quanto ela recolheria no lucro presumido, tá? Para ver se vale a pena ou não. Agora, tem um outro ponto. Por quê? Porque eu mencionei aqui no nosso comecinho da aula que no início do ano as empresas fazem a opção pelo regime de tributação. Então, quem optou pelo Simples Nacional já optou. Quem optou por não estar no Simples Nacional já optou.
tá? Então, não daria para, neste momento, a empresa falar simplesmente, eu quero mudar meu regime de tributação. Por que que não dá? Porque ela tem que fazer isso no início do ano, ela tem um prazo para fazer isso no início do ano. Ai, Fabiana, então como é que eu vou fazer um planejamento para uma clínica? Se eu encontrar uma clínica hoje e essa clínica tiver no Simples Nacional e eu verificar que é mais vantajoso para ela ir para o presumido, ela vai ter que esperar só ano que vem para fazer uma opção, sim. Só que lá na Lei Complementar 123 de 2006, tem uma lista de situações que fazem com que a empresa saia obrigatoriamente, imediatamente do Simples Nacional. Por exemplo, se a empresa exercer atividade de aluguel, ela não pode estar no Simples Nacional. Então, você pensa numa clínica médica, que você encontrou essa clínica médica, e aí essa clínica médica, ela está no Simples Nacional, mas seria vantajoso para ela ir para o lucro presumido. Ela não pode, neste momento, optar de passar para o lucro presumido. Mas ela pode mudar a atividade dela. E que muitos médicos fazem isso, né? Ela pode mudar a atividade dela, só tem que ter cuidado com a simulação. O que é simulação? É uma falsidade, tá? Então, vamos dizer que tem uma clínica médica que tem lá suas várias salas. Se ela pegar e alugar uma salinha, e às vezes, e muitas clínicas fazem isso, tá? Normalmente, clínica médica, uma, por exemplo, que eu frequento. Lá eu faço os exames, lá eu tenho a consulta, mas ela aluga algumas salas para o sujeito que faz ultrassom, para o sujeito que tira sangue, né? Faz análises laboratoriais, para uma fisioterapeuta. Então, se a clínica médica colocar no contrato social dela, colocar no KNAI dela, que ela vai passar a desenvolver também atividade de locação, ela tem que sair imediatamente do Simples Nacional, tá? Claro que aí o ideal é que ela realmente alugue alguma coisa ali, para não ficar simulado, nem que seja uma horinha do dia, nem que seja assim, igual a gente tem coworking, né? Se você precisar atender um cliente aqui, eu tenho um lugar aqui que você reserva a sua hora e atende o seu cliente, por exemplo, tá? A Márcia, tá? Tenho dificuldade com os 10 adicionais ao 32, tá? Márcia, olha aqui, as alíquotas, tá? As alíquotas são o seguinte: a alíquota do imposto sobre a renda é de 15%, tá? Se ela passar de 240, acima disso, ela tem esse adicional de 10, tá joia? Então, o 32, que é o 32, é o percentual de identificação do lucro. Em cima desse lucro é que vai incidir os 15% do imposto de renda. E se passar, tá? Desses limites, os 10 adicionais. Mas esse é um ponto, até, Márcia, que ele é tão específico, né, para a gente fazer os cálculos aqui, que a gente pode fazer até uma outra live sobre imposto de renda, né? É um tributo que dá bastante pano para manga, para mostrar essa questão dos adicionais, no lucro real e no lucro presumido. Tá? Lá no Você Tributarista, quem é aluno do Você Tributarista, lá no módulo de planejamento tributário, a gente tem, tá? Essa demonstração também, tá? O Marcel está trazendo uma situação aqui importante, Marcel. O TRF da 4ª Região, de uns anos para cá, mudou o entendimento, dizendo que a inscrição na junta comercial para obtenção dessa redução é planejamento tributário abusivo e os processos estão indo para o STJ. Eu atuo nessa área faz anos, infelizmente, de uns anos para cá, o TRF4 resolveu mudar de entendimento. Ah, sim.
Agora estamos lutando para que o STJ mantenha o seu entendimento do recurso repetitivo já julgado. Marcel, excelente sua colocação, né? Eu, inclusive, eu não atuo no TRF da 4ª Região, tá? Eu tenho alunos que atuam e que também já me relataram isso, que o TRF da 4ª Região está exigindo a demonstração de que você é uma clínica, vamos dizer assim, com uma estruturação complexa. O exemplo que alguém perguntou ali em cima, uma clínica só com 2 médicos. O TRF4 está falando, não, vocês não são uma empresa. O fato de vocês registrarem na junta comercial não é suficiente. Nós somos uma clínica aqui de 2 anestesistas. Não, isso não é suficiente. Só que, né, o exigido pela legislação, e é o que o STJ falou, é que tem que ser uma sociedade empresária. E uma sociedade empresária, se você for para o Código Civil, né, é aquela que preenche os requisitos de empresa que tem, inclusive, esse caráter registrado na junta comercial, de forma limitada e tudo mais, né? Então, realmente, eu também espero que esses processos cheguem no STJ, porque muitos que eu vi até, também alguns julgados, o negócio nem foi para o STJ, né? E porque se ficar entrando em matéria de fato, tem até uma decisão do STJ que é de um caso de anestesistas, só que o problema foi questão de fato. Então, isso é algo muito importante, né, Marcel? Na primeira instância, quando você vai discutir no TRF, tá? Eles simplesmente falam que ela não é empresária. E aí, quando chegou esse caso, pelo menos de anestesistas no STJ, não era em repetitivo nem nada, ele falou assim: não, isso aqui envolve reexame dos fatos, viola a súmula 7, então não vou nem examinar, e manteve. Então, realmente é uma luta para construir um julgamento que não exija revirar os fatos, exija uma análise dos conceitos, para isso chegar ao STJ e ele manter o que ele decidiu no tema 217, né, Marcel? Realmente é muito importante isso, tá? O Chiad está perguntando aqui, uma outra pergunta interessante, que é exatamente o outro lado da moeda, né? Se não for uma sociedade empresária, dá para judicializar e comprovar que a sociedade empresária de fato, apesar de não ser direito? Dá, Chiad, dá. Só que, assim, a gente não tem julgamento dos tribunais judiciais a respeito desse assunto ainda. O que nós temos, Chiad? Temos 2 decisões do CARF, da Câmara mais alta lá do CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais. O que aconteceu? Teve 2 situações de clínicas médicas que tinham toda a estrutura empresária, mas não estavam registrados na junta comercial. E eles fizeram algo mais arrojado. Eles falaram, não, nós cumprimos todos os requisitos, vamos aproveitar esses valores, vamos reduzir aqui a nossa carga tributária. Chegou a fiscalização, lavrou auto de infração em relação a eles, falando que não, falou, não, vocês não têm registro na junta comercial, então vocês não podem se aproveitar disso. Eles apresentaram uma defesa administrativa, perderam, apresentaram recurso administrativo, isso foi para o CARF, que é o órgão que julga os processos administrativos tributários da esfera federal. E o CARF, nesses 2 julgados, falou o quê? Que o fato de que ele não era registrado na junta comercial, ou seja, uma sociedade de direito, não poderia ser impeditivo se ele, porque estava comprovado naquele caso que era uma sociedade empresária de fato, tá? Então, a resposta para a sua pergunta é: nós temos precedentes administrativos
do CARF a respeito desse assunto. Dá para judicializar? Dá para judicializar também, mas nós ainda não temos os precedentes de tribunais a respeito desse assunto, tá? ELES, clínica que faz tratamento de alergia, no caso vacina mensalmente, se enquadra? Sim, dá para enquadrar sim, porque afinal de contas ela está fazendo um procedimento também de saúde, né? Quando com essas vacinas aí que ela realiza, tá? Professora, e se a clínica não é PJ, não preenche os requisitos, né? Essa parte de abrir a empresa é feita em conjunto com os contadores? Tiago, se a empresa não é pessoa jurídica, ela não preenche os requisitos, tá? Então, ela precisa preencher os requisitos, ela precisa abrir uma pessoa jurídica. E aí você tem duas opções, tá? Você pode fazer em conjunto com o contador, ou você mesmo pode tomar essas providências, tá? É possível você ir na junta comercial, você estruturar um contrato social para a empresa, registrar na junta, registrar na Receita Federal, tá? Você mesmo pode tomar essas providências, se você assim desejar, tá? Ou pode ser em conjunto com o contador, né? Professora, geralmente os contadores desconhecem essa possibilidade? E aí a gente tem dois tipos de contador, Maria Luísa, porque eu não vou generalizar, né? Porque tem o que acontece? É igual tributarista. Se você pegar um advogado, tá? Vamos pensar assim: contador e advogado são generalistas. Então, o contador não é porque ele é contador que ele é expert em tributário. Porque tributário é uma especialização do contador também, daquele que é contador tributarista, tá? Então vamos pensar aqui, um advogado de civil conhece essa tese? Não. Um advogado societário, está perto do tributário até, conhece essa tese? Não, via de regra. Um advogado criminal conhece essa tese? Não. Então, um contador em geral, que é exatamente aquele que faz a contabilidade diária da empresa, acaba não conhecendo isso. Ou, às vezes, ele até já ouviu falar, mas vai dar trabalho para ele. E ele não quer ter trabalho. Porque, às vezes, do contador, via de regra, ele fala assim, você me paga aí, sei lá, R$300 por mês para fazer a sua contabilidade. E aí, todo mês, ele faz a contabilidade de centenas de pessoas, centenas de empresas. Então, se ele tiver que fazer mês a mês a segregação do que é consulta, do que são outros procedimentos, ele tem mais trabalho. Então, muitos, em vez de pensar que podem desenvolver um trabalho mais complexo e cobrar mais, param aí. Então, uns param porque não têm essa visão, não fazem então, outros porque simplesmente desconhecem, né? Eu mesmo tenho um cliente que a gente teve que fazer assim das tripas coração. Por quê? Porque ele, quando eu fui falar com ele, ele já conhecia essa tese, o cliente, porque é uma clínica médica, ele já sabia disso. Ele já tinha ouvido falar, ele já tinha visto em vários lugares um amigo que fez isso e aquilo, mas ele falava assim: eu já falei para o meu contador, mas ele disse que é complicado de fazer, né? Então, o contador até talvez saiba que existe, mas não se sente seguro para fazer, né? Então, aí a gente foi, né, ter toda essa questão de conscientização do contador e de auxílio ao contador para poder desempenhar isso daí, tá, Maria Luísa? Alex, professora, clínica médica que presta serviços exclusivamente para hospitais, sala de parto, tem direito ao benefício? Sim. Em caso positivo, haveria de recuperar os últimos 60 meses? Como? Sim. Tá? Então, vamos dizer que ele é uma clínica médica que presta o serviço lá dentro do hospital. Ele faz o parto. Vamos dizer que seja isso. A pessoa que faz o parto. A clínica faz o parto lá dentro do hospital. Tá? Então, o que acontece? Se ela está no lucro presumido, se ela é uma sociedade já clínica empresária, o que deve ser, certo? Então, e ela presta o serviço exclusivamente no hospital,
o hospital tem a autorização da vigilância sanitária. Então, ele cumpre os requisitos, tá? E ele emite as notas dizendo que foi procedimento cirúrgico, que foi procedimento de parto. Nesse caso, é algo que dá para fazer a recuperação administrativa. Por quê? Porque já está reconhecido pelo STJ e pela própria Receita Federal que o fato de prestar serviço em ambiente de terceiro não descaracteriza. Então, pelo que você está falando, ele preenche direitinho todos os requisitos. Então, o que vai ser preciso fazer? Vai ser preciso retificar, normalmente é o contador que vai fazer isso. Os documentos fiscais, a ECF, tá? A escrituração contábil fiscal dos últimos 60 meses, tá? Vai retificar também as DCTFs dos últimos 60 meses. E aí, então, você fez o quê? Você retificou o documento. É como se fosse a gente retificando a nossa declaração do imposto de renda. Né? Eu declarei que eu tinha recebido 100, depois eu falei, não era 100, era 50. Então, eu paguei a mais. Então, eu faço a retificação. Então, eu tenho uma declaração anterior, segundo a qual eu paguei 100 mil reais. Pela nova declaração, eu teria que ter pago só 30. Então, eu paguei 70 a mais, tá? Atualiza esses... Então, faz essa retificação administrativa. Aí, esse valor atualiza pela Selic, porque o que você vai pedir de volta é atualizado pela Selic. E aí, preenche lá no ECAC, que é o Sistema da Receita Federal, o PERDECOMP, tá? Que é o pedido de compensação. Então, dá para fazer administrativamente essa situação aí, tá? Agora, pode ser que você fale assim, nossa, mas isso dá muito trabalho, né? Muita retificação, etc. Então, uma outra possibilidade, né, é você impetrar um mandado de segurança, trazendo todos esses documentos, tá? Trazendo o valor exato, aí tem que fazer o cálculo, tá? Do valor exato. Valor exato não, aproximado, né? Porque nunca é exato, porque tem Selic, mas do valor do benefício econômico, tá? E pedir para o juiz reconhecer o direito a aproveitar esses valores. Tá? Por quê? Aí, com a sentença judicial, nos termos da Instrução Normativa 2055, você já faz direto a PERDECOMP também para pedir a compensação, tá? Já vi contratos que mencionam os quinais. Isso é normal em um bom contrato? Não, Vilma. No contrato social, não se costuma mencionar os quinais, tá? O quinai a gente menciona lá no registro na Receita Federal, tá? Costuma-se mencionar o tipo de serviço que ele desempenha. Clínica de endocrinologia, só consulta se enquadra? Não, André. Só consulta não se enquadra, tá? Modelo de parecer do planejamento. Opa, manda lá no suporte de Leusa que a gente vai disponibilizar lá na plataforma, tá? Preparar alguma coisa para isso. O Mário. Professora, não é risco retificar o retroativo se a mudança de ajuste de registro na junta comercial e Anvisa ocorrer em 2024? Não seria planejar de 2000... Isso, perfeito, Mário. Pergunta do Mário aqui. São duas situações diferentes. Aproveitando o gancho aqui da sua excelente pergunta, Mário. Situação é uma. Se a empresa, a clínica médica, já preenchia os requisitos, tá? Ela já tinha a licença da Anvisa, ela já tinha registro na junta comercial, ela já era do lucro presumido, ela já preenchia todos os requisitos. Então, aí, ela retifica o retroativo ou impetra o mandado de segurança para receber os últimos 60 meses. Agora, se ela vai fazer a mudança agora, eu não preenchi os requisitos, vou fazer efetivamente o quê? Um planejamento tributário, e aí os efeitos é só para o futuro, tá? Então, o retroativo é só quando
o cliente já preencheu os requisitos. Se ele vai fazer o ajuste agora, é só daqui para frente, tá bom? Quando o fisco reconhece, aciono todo mês a Perdecomp até o exaurimento do crédito? Isso, Márcia. Todo mês, né? Então você tá lá com seu crédito. Aí, seu crédito é de R$1 milhão. Então, nesse mês eu tinha que pagar 100 mil. Compenso. Sobraram 900 mil. Mês que vem eu tenho que pagar 200 mil. Compenso. Sobraram 700. Até o exaurimento dos valores, tá? Não cabe abrir mão até o teto e receber por RPV? Se for algo bem pequenininho, pode ser que sim, né? Porque a gente está falando aqui, né, Larissa? 60 salários mínimos. Aí saiu lá 72 salários mínimos. Ah, vou abrir mão desses 2 salários mínimos para receber por RPV. Aí vale a pena, né? É que se for um valor muito alto, você vai abrir mão de muito dinheiro, certo? Então, dependendo da quantidade que você tiver que abrir mão, pode valer a pena, sim, tá? No judicial, tem recurso obrigatório no caso de sentença favorável? Sim, Márcia, tá? Tem recurso de ofício. Uhum. Em caso da clínica ter encerrado as atividades, esses créditos podem ser repassados para outra clínica? Depende de como aconteceu, Christian. Porque o que acontece? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu tinha uma clínica A. Essa clínica foi comprada por uma outra, tá? Então, a gente está falando do quê? De sucessão, né? Então, eu tenho uma clínica que foi comprada por outra. Então, essa que comprou a clínica que não existe mais, ela sucedeu a anterior nos direitos e obrigações. Então, na verdade, essa clínica que incorporou, que comprou a anterior, tem o direito a esses créditos. Agora, vamos supor uma situação. Vamos dizer que você, Christian, era uma médica, tinha uma clínica A. Aí, encerrou as atividades. Aí, você passou a integrar uma clínica B. Não tem como crédito passar de uma clínica para outra, tá? O que pode acontecer aí, né? Tinha uma clínica. A clínica, os sócios eram a Christian e o Rinaldo, dessa clínica. Essa clínica encerrou suas atividades. Quando ela encerra as atividades dela, um encerramento regular das atividades, o que acontece? O débito e os créditos ficam para os sucessores, que são os sócios. Então, tem a liquidação do patrimônio, né? O patrimônio é dividido lá entre os sócios. Então, Christian, se você, por exemplo, tinha uma clínica que preenchia todos os requisitos, você e o Rinaldo, né? E ela se encerrou, vocês têm que ou entrar com uma ação judicial, se ela, né, se era uma questão controversa, ou então abrir um processo administrativo junto à Receita Federal, dizendo que vocês, na qualidade de sucessores, têm direito ao crédito. Só que aí não dá para fazer perder comp. Perder comp, assim, não dá para receber em crédito. Tem que fazer a restituição em dinheiro, tá? Pode pedir a restituição em mandado de segurança por RPV quando a restituição for de pequeno valor, tá? Apesar, Aparecida, de ter algumas pequenas controvérsias a respeito disso, se a gente for considerar a súmula 461 do STJ, pode, tá bom, Aparecida? A súmula 461 do STJ fala que pode, tá? O Rinaldo está aqui falando, professora, fala um pouco mais sobre a aproximação com os clientes. Como fazer com que não tenham medo, por exemplo, né? Ótima pergunta, Rinaldo. Tem assim, alguns pontos que podem fazer assim. Primeiro ponto, que ele não tenha medo. Você passar segurança para ele. Quando você for falar com ele, passe segurança, mostre que as clínicas têm feito isso, tá? Se você quiser, você leva, né, até para fazer uma pequena apresentação,
não uma apresentação técnica, como a gente está fazendo aqui, né, de legislação, isso. Mas se você pesquisar, por exemplo, no Google, você vai encontrar um monte de sites, de notícias, sabe, do Jota, do Valor Econômico, falando desse direito. Você vai pegar no próprio site do STJ, o STJ reconhecendo esse direito. Você vai ter aqui solução de consulta da Receita Federal reconhecendo esse direito. Então, para ele perder o medo, uma coisa que a gente faz é mostrar que esse é um assunto que realmente existe, que você não é um aventureiro, que você não é um cara que está inventando uma recuperação tributária. E isso a gente trazendo as notícias, né? A gente mostra para eles e, inclusive, fala: o seu concorrente está fazendo, né? As outras estão fazendo. Então, você está pagando mais tributo, inclusive, você está perdendo na concorrência, tá? Isso para um ponto de tirar o medo. Agora, tem outro ponto que é da ambição, né? Quando você mostra para ele que ele está deixando dinheiro na mesa, mesmo que você não saiba quanto dinheiro ele tem, porque você não pegou os documentos dele ainda. Então, você não sabe quanto que ele tem para recuperar. Mas você pode fazer um cálculo, uma simulação. Você pega e fala assim, olha, supondo que você tenha no mês recebido 500 mil reais de receita. Por esse regramento aqui, você recolheu, né? Deve ter recolhido, aí vou chutar aqui, não vou fazer cálculo não, tá? 50 mil reais. Então, isso significa que aplicando essa recuperação, você deveria ter recolhido, sei lá, somente 10 mil. Então, você teria 40 mil para receber. Multipliquemos isso por 60, né? 6 vezes 4, 24. Dá o quê? 2 milhões e 400 mil, sei lá, né? 6 vezes 4, 24. 24, 240 mil. Dá 2 milhões e 400 mil se pensar em 60 meses. Então, assim, são dois pontos principais. Primeiro, você estudar bem, se preparar bem, inclusive para ter a segurança de falar com ele. Você mostrar para ele que as empresas estão fazendo, que isso é algo reconhecido, que isso é algo que está na mídia, que as pessoas estão fazendo, que ele está perdendo com a concorrência. E outra coisa é você pegá-lo pela própria ganância, né? Que é, olha quanto dinheiro você está perdendo, porque você está recolhendo a mais. E aí, se você não sabe, o que normalmente a gente não sabe no primeiro contato, qual é o faturamento dele, qual é a receita mensal dele, a gente imagina Supondo que sua receita mensal seja 100 mil. Ele, mesmo que não seja 100 mil, se for 50, ele já vai perceber mais ou menos metade daquilo. Se o dele for não 100 mil, mas 200, ele já vai saber que é o dobro daquilo, né? Então, são dois pontos que a gente toma aqui bastante em consideração, né? A Rosenei tem um cliente com 3 requisitos, porém a sociedade é simples. O contrato social está registrado no cartório, ela presta serviço de anestesiologia nos centros cirúrgicos, né? Nesse caso, né, seria mais recomendável. Tem duas situações, tá? Primeiro, fazer o ajuste, registrar na junta comercial, tá? Para poder aí sim preencher todos esses requisitos previstos na lei, tá? Então, mas paralelamente a isso, tá? Você, se ela preenche todos os requisitos, é possível, como perguntou o Chiad aqui, você mostrar que, apesar dela não ter o registro na junta comercial, ela já tinha característica de empresa, certo? E, portanto, era uma sociedade empresária de fato, e tentar judicialmente isso. Então, resumindo, fazer a correção, né, o registro do contrato social na junta, que é o planejamento daqui para frente, para ela aí sim preencher tudo bonitinho. E em relação ao passado, né, dá para judicializar, impetrar um mandado de segurança para ver reconhecido isso, já que ela é uma sociedade empresária de fato, tá?
Olha, Adriana, procedimento de preenchimento em clínica odontológica entra no tema? Eu acho que a Adriana está falando preenchimento é estético, né? Estético não entra, tá? Então, mas veja que aí a gente tem que ter o cuidado, né? É um tratamento puramente estético não vai entrar. Agora, se foi uma aplicação, porque às vezes o Botox, né, a toxina botulínica ou alguma outra coisa, precisa ser aplicada por outras questões de saúde, né? Então, vai ser um procedimento de saúde e não apenas estético, tá? Estaria, Maria. O TRF está criando, a Maria Luísa está falando, se o TRF, ao criar essa condição, não está violando a legalidade? Tá, porque ele está exigindo um requisito que não está na lei, né? Que fala em sociedade empresária, né? Obrigada, João. João deu like ali, obrigada. Tem um cliente que tem uma clínica de acupuntura. Em quase todos os atendimentos, se não todos, há procedimentos. Seria um procedimento a nota é emitida como consulta. Bom, o fato da nota ser emitida como consulta já é um ponto para descartar, tá bom? Então, precisaria, na verdade, a não ser que tenha provas de que isso é algum outro procedimento, tá? Agora, eu acredito, tá? É bom dar uma olhadinha, André, na RDC 50, até para ver onde ela se encaixa. Mas é um procedimento terapêutico, né? Então, me parece que dá para encaixar, sim, em procedimento, tá? E já passar a emitir aí as notas fiscais dele como procedimento, tá? Inclusive, pode até especificar que tipo de procedimento é. Não necessariamente procedimento de acupuntura, porque a acupuntura muitas vezes é um procedimento, eu acredito, né? Eu confesso, eu nunca fiz acupuntura, tenho medo de agulha. Mas que fala assim: ah, esse aqui é um tratamento para o rim, esse aqui é um tratamento para insônia. Então, seria até interessante, em vez de ficar só repetindo procedimentos de acupuntura, se desse para especificar um procedimento, né, do que é, tá bom? Ó, Antônio, se começar a fazer a compensação sem a decisão da Receita e depois perder, não vai ter um problema sério? Devolver os valores com multa, além de bom processo? A gente sempre orienta o cliente do modo mais conservador, tá, João? João, não, desculpa, Antônio. E, inclusive, a gente passa todas as situações para ele, porque tem cliente que é arrojado. Eu mesmo, no caso de uma clínica odontológica, prefiro impetrar o mandado de segurança. Só que eu também sou da posição, e eu acho que é o melhor a fazer, de passar para o cliente todas as opções. Até mesmo para pensar o quê? Na nossa reputação. Então, vamos dizer que o Antônio chega e fala assim: tem que entrar com ação judicial. Aí chega a Adriana lá e fala assim: não, isso aqui dá para fazer administrativo, porque tem uma decisão aqui da Receita Federal. E aí o cliente fala: pô, João, você não... Antônio, ó, não sei por que estou te chamando de João. É por causa do João Aurélio, que está ali em cima o nome. Poxa, Antônio, você não me falou que tinha isso. Então, nesses casos, o que é o que eu faço e o que eu recomendo? Colocar, porque quando a gente orienta a fazer e há os riscos, nós colocamos a existência do risco. Então, seria o caso de indicar: olha, existe a solução de consulta COSIT, número 3 de 2019, que reconheceu isso em um tratamento odontológico. Então, diante disso, é possível fazer administrativamente, mas há risco de ter uma fiscalização e uma autuação fiscal. Bom, tem cliente que não está nem aí, Antônio, por isso que eu estou falando, tá? Tem cliente que não está nem aí. E aí você pode falar, mas se quiser ter mais segurança, né? Nesse caso, a minha recomendação é nós ingressarmos com uma ação judicial para fazer isso com base na decisão judicial. Por que isso? Se você fazendo isso, se o cliente falar, ah, não, mas eu já quero fazer, você alertou o cliente. Então, você não vai estar sujeito a processo nenhum, não. A decisão do planejamento tributário final é do cliente. A nossa obrigação
É uma obrigação de mostrar para ele os caminhos e os riscos. Você pode fazer administrativo já de imediato, mas tem um risco de autuação fiscal, tá? Posso até me comprometer a te defender, mas tem esse risco. Ou você pode adotar uma postura mais conservadora, e você pode até falar que é a sua recomendação, e que eu, inclusive, recomendo, que é nós entrarmos com uma ação judicial. E o cliente é que decide isso aí, normalmente. E ele decide mandar isso para a gente por escrito, para nós nos resguardarmos caso ele queira fazer administrativamente. Mas eu gosto de mostrar para o cliente todo o cenário. A maior parte dos clientes é conservadora e a gente vai para uma decisão judicial. Mas tem cliente que, mesmo tendo risco, ele fala: eu prefiro assumir o risco. A opção é sua. Eu alertei que tem o risco, tá? Então, a gente coloca nesse cenário. Eu, particularmente, também prefiro, Antônio, judicializar, tá bom? Não, Edileuza, farmácia que aplica injeção não está abrangida nessa tese, tá bom? Claro, eu estou falando de uma farmácia que é uma farmácia, que é o quê? Um comércio de medicamentos que faz a aplicação de injeções. Nada impede que possa ser feito um planejamento com essa farmácia, para ela passar a ter ali dentro uma clínica médica, que faz exames, que aplica injeção, até mesmo porque está sendo essa tendência, né? De nós termos ali dentro, só que aí você vai ter que cumprir os requisitos de uma clínica, tá? Para você instaurar uma farmácia, instalar, você tem que cumprir certos requisitos. Para você instalar uma clínica, né? Inclusive a questão da Anvisa ter o alvará de funcionamento ali como uma clínica, tá? Dá para fazer um planejamento, então, dependendo da situação, tá? A Giovana, clínica médica que cumpre todos os requisitos e é composta por 2 médicos, cirurgião plástico e psiquiatra. Ela segrega os valores da nota. Show. A redução do presumido a 8% se aplica apenas às receitas dos procedimentos? Isso mesmo. A parte das consultas do psiquiatra continua 32%? Isso mesmo. Tá? Tá? Então, Edileuza, continuando a resposta, né? A farmácia que aplica a vacina tem que dar uma olhadinha no contrato social dela, como é que tá lá, tá joia? Mas se não, cabe fazer um planejamento aí para ela ter uma clínica ali ou colocar, tá? Como atividade de clínicas, tá bom? Douglas, obrigada, que bom. Aline, prof, judicializando, quanto tempo demora para terminar o processo? Olha, varia muito de lugar para lugar. Varia demais, né? Inclusive, porque depende, né? Se é no interior, se é na capital, etc. Mas eu diria que para esse processo terminar, inclusive com TRF, etc., vai bem uns 3, 4 anos, tá, Aline? Agora, se o cliente já obtiver a liminar, tá? Eu peço sempre liminar. Quando ele obtém a liminar, eu já passo com a liminar a pagar menos tributo. E se depois ele perder o processo? Ele vai ter que pagar a diferença, mas sem multa, tá? Então, também é algo que a gente sempre conversa com o cliente. Os clientes gostam da liminar, né? Então, se pedir a liminar e conseguir a liminar, isso autoriza que dali para frente ele já comece a pagar menos tributo. E o tributo que ele está deixando de pagar, eu oriento a fazer uma provisão, ou seja, depositar em algum investimento que renda o equivalente a Selic, pelo menos, porque se ele vier a perder, ele tem que fazer esse pagamento dessa diferença, tá? Obrigada, Mário, Thalita, Antônio. Oi, Lilian. Uma clínica de medicina do trabalho faz jus ao enquadramento? É só exames. Se é exame, faz, tá? Eu nem conheço clínica de medicina do trabalho, né? Achei até que fosse só consulta, mas se é exame, então faz jus, tá?
Tiago fazendo outra pergunta aqui que não quer calar. Normalmente, como funciona no honorário? Só no êxito? Não, 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 não. Normalmente, principalmente quando a gente judicializa, nós cobramos pro labore, tá? Então, você até pode, vamos dizer que você tem um cliente, até o caso do home care, é o cliente que perfeito. Ele é uma clínica, sociedade empresária, de fato, de direito, para não ter o problema lá do TR da quarta região, né? Tá no lucro presumido, segrega a nota fiscal, tá tudo perfeito. Se ele tá tudo perfeito, você pode fazer a recuperação administrativa, né? Mediante compensação. Então, ele vai começar a simplesmente aproveitar automaticamente isso. Se for esse o caso, você pode cobrar 30%, tá, do benefício econômico no êxito. Por quê? Porque o êxito é imediato, tá? Eu cobro e eu oriento meus alunos a cobrar só no êxito quando é alguma coisa que você já faz e já tem um retorno rápido. Então, a recuperação administrativa é aquela que vai ser feita a retificação e feita a retificação, já começa no mês seguinte a compensar. Nesse caso, dá para cobrar só no êxito, tá? E aí, conforme ele for compensando mês a mês, o que ele aproveitou aquilo ali, 30%, tá? Agora, a maioria dos casos acaba tendo aí algum complicadorzinho, um receio, como é o caso ali do Antônio. Aí fala assim: vamos judicializar. Se nós vamos judicializar, eu vou entrar com um processo agora e brigar durante um tempão, às vezes até anos, tá? Então aí eu gosto de cobrar em blocos, tá? Como cobrar blocos? Para entrar com ação, por exemplo, 15 mil reais. Aí, caso tenha recurso ou contra razões a recurso, mais 10 mil reais, por exemplo. E aí, né, ao final, sei lá, é 10% do êxito. Um exemplo, tá? Então, eu gosto de fazer assim. E aí, o cliente pode até perguntar para você: poxa vida, mas não dá para fazer só no êxito, etc. Bom, a gente está falando com médico, né? Ninguém vai no médico e fala assim: olha, se você me curar, vou fazer uma cirurgia aqui. Se você me curar, eu te pago, senão, não te pago. Não, ele cobra pelo trabalho, né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma longa jornada de trabalho, né? Você vai ter uma esteira longa de trabalho. Então, você vai cobrar o seu pró-labore também, e aí reduz o percentual do êxito, tá? A Maria Luísa, professora, mesmo com a liminar, é mais seguro cobrarmos honorários somente ao final, na certeza do êxito? Aí é a mesma resposta que eu dei aqui para o Tiago, tá? Se a gente estiver fazendo judicial, eu não cobro só no final. Mas eu também não cobro conforme ele vai aproveitando com a liminar, não, deixando de recolher o êxito de cada liminar. Por quê? Até porque é uma liminar que pode cair e assim por diante. Então, eu já fixo valores para entrar com ação X. Na segunda instância, recurso Y. Se tiver STJ, mais Y. E que, inclusive, você fala para ele, isso aqui é algo diluído no tempo, né? Claro, atualizado monetariamente, né? Porque tem inflação aí no meio do caminho. Mas que, às vezes, ele não vai nem precisar pagar. Né? Você colocou lá recurso para o STJ e o negócio não foi para o STJ, não terminou antes, ele não vai pagar aquela parcela. E até porque aí você já vai receber o seu êxito, tá? Então, quando nós judicializamos, eu não faço, né, só no êxito, não. Quando nós judicializamos, tenho pro labore, que é a remuneração do meu trabalho. E aí eu reduzo o percentual do êxito. Tá joia? Certo, pessoal? Muito bom, muito bom. Olha só, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei.
Adorei a participação de todos vocês aqui comigo hoje, nessa nossa aula, né? Adorei que vocês estão trazendo as perguntas, vocês vão tornando dinâmico. É muito legal. Isso me motiva cada vez mais a voltar aqui, né? Nós escolhermos temas aí para as nossas aulas de terça-feira, né? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui nessa nossa aula e já espero vocês para terça que vem, tá bom? Gente, beijo, uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.